Meus amigos e minhas amigas, o assunto do momento é Venezuela, mas algumas verdades estão vindo à tona e a principal delas você vai ficar surpreso ou não, mas a principal verdade que veio à tona é a que os Estados Unidos não conseguiu estabelecer um governo lá na Venezuela, não conseguiu dominar a Venezuela, não conseguiu ocupar a Venezuela. É claro que eles sequestraram o Nicolás Maduro, o presidente da Venezuela, mas quem continua dominando o país ainda são os chavistas. E olha só esse detalhe aqui, que interessante. Somente 33% dos estadunidenses, dos norte-americanos, aprovam ataque dos Estados Unidos à Venezuela. Pra vocês terem uma ideia, 2/3 dos estadunidenses não apoiam. Isso demonstra que essa operação do presidente Donald Trump, uma operação imperialista, uma operação criminosa, uma operação que atacou o direito internacional, atacou a soberania de um país, está recebendo o repúdio da maioria dos países, recebeu o repúdio também até da Organização das Nações Unidas, da ONU, que infelizmente é uma instituição quase que falida, porque não consegue evitar essas atrocidades. Mas a ação do Trump só alegrou realmente aquelas pessoas que rezam para pneus, ou esses governadores aí que tentam passar a imagem moderada, mas são, na verdade, de extrema direita, O Caiado, o Tarcísio, essa turma aí, Ratinho Júnior, comemoraram a agressão de um país contra o outro. Isso é burrice eleitoral. Se a esquerda souber explorar isso aí, vai fazer essa turma perder muitos votos. Bom, continuando a análise dos fatos, a análise real. Veja só. A vice-presidente da Venezuela, que agora é a presidente interina, a Delcy Rodrigues, afirmou que não há agente externo que governa a Venezuela. Ou seja, eles continuam topando de frente com os Estados Unidos, topando de frente aí com o Trump. Vamos lembrar, vamos analisar friamente. Os Estados Unidos fizeram um ataque aéreo, mataram pessoas, explodiram até um hospital lá na Venezuela, mas não ocuparam o país. Não conseguem exercer influência sobre o governo do país, que ainda continua nas mãos dos chavistas. A estrutura do chavismo não se enfraqueceu, muito pelo contrário, se fortaleceu, porque lá nas ruas de Caracas, nas ruas da Venezuela, tem multidões indo aos protestos em favor do presidente Nicolás Maduro. Então essa ação do Trump, na realidade, fortaleceu o regime chavista com todos os defeitos econômicos que ele tem. E está todo mundo falando também a grande realidade, que o Trump, lógico, tem a questão geopolítica de imposição, quer impor um governo, quer impor uma cultura, mas o principal, o próprio Trump está falando, é que eles querem meter a mão no petróleo venezuelano. Aliás, é uma prática dos Estados Unidos, bombardear países para passar a mão nas riquezas naturais deles. E onde os Estados Unidos colocou a mão, a desgraça se instalou. Afeganistão, Iraque, Síria, que tá um problemão lá agora, Já estava ruim, mas piorou. E o que acontece? Eles vão lá e pioram. Ficaram 20 anos no Afeganistão. Aí o Talibã tá forte, domina o país hoje, que eles tentaram eliminar e não conseguiram. Eles, maltrapilhos, com armas de péssima qualidade, botaram os militares estadunidenses para correr de lá, depois de 20 anos. Então, essa empreitada aí vai ser uma empreitada, mais uma fracassada dos Estados Unidos. Só que eles provocam morte e provocam também instabilidade. Dessa vez, eles resolveram atacar o direito internacional, que é um tremendo absurdo. Vamos lá, Vamos saber aqui quem é a presidente interina da Venezuela. Tá aqui essa matéria da DW Brasil. Vamos colocar aqui. Esta mulher foi apontada como a nova líder da Venezuela. Delcy Rodrigues, de 56 anos, era a vice de Maduro e é considerada uma das principais figuras do chavismo. Ela assumiu a presidência interina com o apoio do Tribunal Supremo de Justiça e das Forças Armadas. Uma das principais figuras do chavismo, chavista histórica, ou seja, o governo da Venezuela continua nas mãos do grupo do Nicolás Maduro. Depois que Maduro foi capturado pelos Estados Unidos. Olha essa foto aí, Muitos bolsonaristas, ex-bolsonaristas na verdade, pegaram essa foto aí e compararam com a prisão do Maduro com a prisão do Bolsonaro, boca de bosta, Enquanto o Bolsonaro ficou chorando,
soluçando, de mimimi. Olha que se fosse o Bolsonaro falando dele, ele ia falar essas palavras, né? O Bolsonaro nunca teve respeito com ninguém, inclusive ele desejou um câncer para presidente Dilma. É um sujeito muito mau, muito perverso, muito cruel, e tem gente dizendo aí que ele tá colhendo o que plantou, se é que é verdade esses problemas de saúde dele. Eu até acho que seja verdade, né? Eu não duvido que ele realmente esteja mal de saúde, mas ele nunca teve dó de ninguém. Só que, às vezes, um líder, mesmo doente, ele ergue a cabeça nos momentos mais difíceis. Essa é a diferença entre um líder de verdade e um fanfarrão, né? E esse Nicolás Maduro, verdade seja dita, nessa foto aí ele demonstrou pelo menos altivez. E daqui a pouquinho nós vamos ver que os Estados Unidos desistiu de acusá-lo, né, de chefiar um cartel de drogas. Mas vamos continuar aqui, né, vendo e ouvindo quem é a vice-presidente e agora presidente interina da Venezuela. Vamos lá. Em sua primeira reunião de gabinete, ela adotou um tom conciliatório. Convidamos o governo dos Estados Unidos a colaborar. Bom, depois de ter sido atacada, depois de ter sido bombardeada, ela não poderia também fazer uma bravata, né? Vamos ser aí realistas na análise. Colaborar conosco em uma agenda de cooperação voltada para o desenvolvimento compartilhado dentro da estrutura do direito internacional. Intimamente ligada ao regime autoritário de Maduro, Regime autoritário, tudo bem, pode ser que seja autoritário mesmo, né? Mas presta atenção nessa fala, é intimamente ligada. Significa que é uma chavista, que é uma madurista, vamos falar assim, ou seja, é alguém do regime. Rodrigues é vice-presidente desde 2018. O irmão dela, Jorge Rodrigues, é o presidente da Assembleia Nacional. Ela é considerada leal a Maduro, mas é frequentemente retratada como uma moderada relativamente favorável ao mercado. Ela foi ministra das Finanças e do Petróleo, que fez dela uma figura-chave na gestão da economia venezuelana. Segundo o jornal The New York Times, Rodrigues impressionou membros do governo Trump com sua gestão da indústria de petróleo da Venezuela. O país A mulher é competente, hein? com as maiores reservas petrolíferas do mundo. Esse é o principal fator do ataque. É o petróleo, é meter a mão no petróleo. Só os rezadores de pneu que acreditam que os Estados Unidos estão querendo levar democracia e liberdade para a Venezuela. Com todo respeito, mas tem que ser muito burro para acreditar nisso. Trump afirmou que os Estados Unidos vão governar a Venezuela até que uma transição adequada seja possível. E Não vão governar, não estão governando não, viu? não deixou claro como exatamente Rodrigues se encaixa nesses planos. Por enquanto, o presidente disse que se ela não fizer o que é certo, vai pagar um preço muito alto, provavelmente mais alto que o de Maduro. Do Trump fala muito. Realmente, sequestrar o Maduro foi uma palhaçada mesmo, foi um ato de agressão internacional, né? Um crime, vamos dizer assim, a nível internacional. Mas ele fala demais, né? Às vezes uma operação dessa não será possível novamente. Por falar em sequestro, né? Tô aqui com essa postagem do Instituto Conhecimento Liberta, do Eduardo Moreira, aquele banqueiro, que agora é banqueiro de esquerda, que diz o seguinte, ó, fizeram uma matéria, outros veículos fizeram também, mas esse post no Instagram ficou bem escrito, resumido, direto e objetivo, que diz o seguinte, olha só, BBC, né, BBC, a emissora, a agência de notícias inglesa, BBC News, né, orienta jornalistas a não chamarem o sequestro de Maduro de sequestro. Eles estão pedindo para falar que o Maduro não foi sequestrado, que ele foi capturado ou apreendido. Pra vocês terem uma ideia, né, do que é a censura dentro das redações dos jornais e o quão importantes são as narrativas e as palavras. Então vamos aqui afirmar em alto e bom som, foi um sequestro. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi sequestrado pelos Estados Unidos por causa da geopolítica, né, o desejo de domínio dos Estados Unidos e por causa do petróleo. Simples assim. Agora a verdade nua e crua. A Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos apresentou uma avaliação ao presidente Donald Trump, na qual concluiu que pessoas leais ao regime de Nicolás Maduro são a melhor opção para comandar a Venezuela e manter a estabilidade no país após a prisão, que está a prisão, mas após o sequestro do presidente da Venezuela. Que eles falaram que não era presidente, antes eles falavam, né? Chegaram até a nomear um tal de Juan Guaidó, presidente da Venezuela. Foi uma das piores piadas que já contaram nos últimos anos. Aí disseram que a Marina Corina ia ganhar a eleição, falaram que o outro que se candidatou no lugar dela venceu, mas daqui a pouco tem um questionamento que realmente aponta para uma verdade, que quem ganhou essa eleição mesmo foi o Nicolás Maduro. Olha só, se essa turma do chavismo, se eles não tivessem respaldo popular, se eles não tivessem força política, os Estados Unidos iam tentar tirá-los de lá, mas eles viram também que não consegue, a CIA foi lá, né, espionou,
e apresentou uma avaliação para o presidente Trump que não é possível tirar essa turma de lá e que eles são, por incrível que pareça, na visão da própria CIA, a melhor opção para comandar a Venezuela e manter a estabilidade no país. E essa Maria Corina Machado, que ganhou um prêmio Nobel, que desmoralizou o prêmio Nobel, que o Trump queria ganhar, né, e não ganhou, ela foi descartada pelo Trump. O Trump falou que ela não tem apoio e não tem o respeito da Venezuela. Diz que é uma mulher simpática, mas não tem apoio e não tem o respeito. Aí a gente vem aqui, ó, para essa postagem que está nessa página aqui, que chama Anarcomiguchos, que pergunta, que questiona, né? Fala o seguinte, ó, se a Marina Corina não tem apoio dentro do país, como que ela ganhou as eleições que depois foram fraudadas por Maduro? É um questionamento que foi feito aqui pelo Murilo Boss, né? Ele colocou aqui mal. Pegaram um print aí e colocaram sobre a notícia do Trump falando que a Maria Corina não pode assumir a presidência da Venezuela. Então, as peças vão se encaixando, né, meus amigos, minhas amigas? A verdade, ela vai se impondo. É claro que sofreram uma derrota, né? Afinal de contas, sequestraram o presidente Nicolás Maduro. Sequestraram, tá? Não capturaram, não apreenderam. Foi um sequestro mesmo. E agora estão aí diante dessa desmoralização, porque eles não conseguiram derrubar o regime chavista lá na Venezuela. E para finalizar, veja só, eu tô com isso aqui, esse post do jornal O Globo, né? Que é o suprassumo da grande imprensa brasileira, que não gosta do Maduro, não gosta do PT e é muito pró-Estados Unidos. E eles tiveram que publicar isso aqui, porque é um fato. Estados Unidos recuam sobre a existência do cartel de Los Soles. Olha só, Estados Unidos recuam sobre a existência de cartel de Los Soles e liderança de Maduro. Ou seja, eles recuaram em relação à alegação duvidosa. Está escrito aqui na matéria, ó. Alegação duvidosa sobre o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que o governo Trump promoveu no ano passado ao preparar o terreno para removê-lo do poder e acusá-lo de liderar um cartel de drogas chamado cartel de Los Soles, que nem existe, na verdade. Esse tal de cartel de Los Soles, os especialistas em questões relacionadas ao crime e às drogas, eles dizem o seguinte, que se trata de uma gíria inventada pela mídia venezuelana na década de 1990, quando a direita dominava lá, né? Ao se referir às autoridades corrompidas pelo dinheiro do tráfico de drogas. Ou seja, mais uma mentira estadunidense cai por terra, e uma das vantagens da internet é essa, mentir tá mais difícil, porque por mais que se espalhe muitas mentiras na internet, se trata também de um veículo onde se pode desmentir as mentiras compartilhadas. E é o que está acontecendo. E fosse outras épocas em que não tivéssemos as redes sociais e uma internet para poder expor o que de fato acontece, com a participação dos locais, por exemplo, os protestos em favor do Nicolás Maduro, que estão pipocando lá na Venezuela, a grande imprensa ia tentar vender a imagem de que o regime chavista caiu, ninguém ia ter condições de checar, de olhar, e que os Estados Unidos estavam dominando a coisa toda lá na Venezuela, enquanto que, na realidade, quem continua mandando no governo venezuelano ainda é o grupo do presidente sequestrado, Nicolás Maduro, e os Estados Unidos teve que recuar em relação à acusação que foi utilizada para sequestrá-lo, ou seja, mudança significativa na geopolítica, na narrativa. E vamos aí acompanhar os desdobramentos, né, os próximos capítulos. Vem com a gente, se manifesta aí nos comentários, faça o debate, diga o que você acha, né, dessa prisão aí, desse sequestro do Nicolás Maduro, o que você pensa do chavismo ainda continuar dando as cartas na Venezuela, que demonstra sinal de que os Estados Unidos não estão dominando o país. E, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e vamos ampliar esse debate. Eu sou o Flávio Rezende, o editor deste canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.